Rádio 91, um ótimo dia para você que está na Sintonia do Bem. Começa agora o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 31 de julho de 2022. Eu sou Luísa Gualberto e hoje no nosso programa a gente vai falar um pouco sobre esse retorno às atividades presenciais e pastorais na vida da nossa igreja, com a flexibilização da pandemia, dos casos e também com o avanço da vacinação, esse retorno pôde ser possível. E para conversar conosco sobre este assunto, a gente recebe hoje o Padre Assis Melo, ele que é o chanceler da Cúria Metropolitana. Bom dia, Padre Assis, bem-vindo aqui à Rádio 91 e ao programa Aprendendo com a Igreja. Bom dia, Luísa, bom dia, ouvintes da 91. Que bom poder conversar com a comunidade, nesse programa que aos domingos sempre escuto, no caminho para as minhas atividades, e a gente fica feliz em poder colaborar também, principalmente com o assunto dessa grandeza que é o retorno às atividades, depois da pandemia, hoje mais flexibilizada, mas ainda uma situação de preocupação. Então, o meu bom dia, a minha oração a todos e vamos que vamos. Vamos lá. É verdade, Padre, a gente vive ainda, esse pós-pandemia, assim, esse novo normal, que foi um termo que foi muito utilizado nesse período, após a pandemia. E aí, eu queria que a gente começasse a nossa conversa, pedir para o senhor falar sobre esses impactos para a igreja, de um modo especial, em virtude desse isolamento social que a gente viveu com a pandemia. Foi uma situação nova, Eu acho que para todos nós, em diversos aspectos, e eu acho que na vida da igreja não foi diferente, não é isso? Pois é, Luísa. O primeiro impacto foi o que a gente jamais pensava em que acontecesse, que é a ausência física, a presença física na igreja, no prédio, no templo, esse aconchego, esse estar junto como família. Então, a primeira coisa foi isso. O que causou uma grande tristeza foi ver as portas dos templos, porque a igreja, ela abriu várias portas. Quando a igreja doméstica, ela dá ela explode com toda a sua vivacidade em cada lar. Então isso foi muito impactante, isso foi doloroso, foi marcante, isso causou grande tristeza e muitos questionamentos. Padre, e agora como vamos participar da Eucaristia? E aí veio a questão da comunhão espiritual, da comunhão espiritual sua como pessoa e da comunhão espiritual de forma comunitária, porque todos nós estávamos na mesma situação, Portas fechadas, mas corações abertos. Então esse impacto foi o primeiro impacto. Uma segunda situação que a gente percebe é que esse impacto ele foi gerando consequências, As pessoas ficaram mais ansiosas, mais depressivas. A questão econômica foi também determinante. Muitas famílias em situações assim de vulnerabilidade social só cresceu. E isso também despertou na igreja uma ação social mais eficaz, mais direta, e o mais preocupante era a urgência com que essa ação tinha que acontecer. Então, quem tem fome tem pressa. E a primeira situação foi essa, porque o pequeno trabalhador, o pequeno empreendedor, ele ficou de mãos abanando, ele ficou com o coração dilacerado. Então, esses dois impactos foram marcantes, pelo menos do ponto de vista da nossa paróquia Macaíba, que não é diferente das outras paróquias. Nós enfrentamos e ainda estamos, porque a pandemia deixou consequências sérias. Com certeza. E até aproveitar essa pergunta, Padre, para o senhor como sacerdote, porque assim, a figura do sacerdote, ela é associada muito à figura do pastor, que cuida ali do seu rebanho, que são os fiéis, que estão naquela pequena porção, paroquial. E aí, para o senhor também, como é que foi viver esse período de isolamento? Como é que o senhor se viu diante de toda essa situação, digamos, tendo que celebrar para os fiéis que estavam em casa, acompanhando, pelas redes sociais? Luísa, a primeira atitude foi de desespero, Na época, em Macaíba, eu e o Padre Plácido, e eu lembro que no dia 20, quando o decreto do governo do estado foi publicado, foi logo em seguida a festa de São José. No dia 19 a gente já celebrou São José, já assustado com restrições, com medo de pegar na mão do outro, já não teve mais abraço da paz. Não era só o medo do vírus da influenza, que o bispo tinha pedido que evitasse,
mas agora era o medo de morrer, né? E assim, uma das primeiras coisas que a gente enfrentou foi uma situação de tristeza, né? A gente ficou muito abatido, porque quando começamos no dia 20, eu peguei meu celular e fui para a Capela do Santíssimo, e com o celular na mão, né, que terminei com o braço cansado, eu comecei a puxar a oração do terço, né? Chorei, triste. E no sábado, no primeiro sábado, depois que fechou tudo, a gente fez uma adoração e foi assim um clamor muito grande, porque a gente se viu de mãos abanando, né? Quem é o padre? O padre é um homem tirado do meio do povo para voltar a ser devolvido para o mesmo povo e ser triturado, gasto na missão. E a gente sentiu falta daquele calor humano, né? Até dos estresses do dia a dia a gente sentiu falta. É verdade. E assim, isso foi muito impactante para nós, a experiência de ficar dentro de casa. Então nós ficamos, eu e outro padre, o padre Plácio, Aldo Jean, né? Ficamos cozinhando para nós, né? A comunidade mandava o almoço já pronto. No domingo sempre chegava uma família para deixar nosso almoço, né? Assim, esse gesto de amizade, de carinho, de zelo. À tarde tínhamos um café da tarde, eu e ele preparávamos a mesa, fazíamos um café e somente eu e ele em casa, sem sair para lugar nenhum. Ficamos literalmente dentro de casa cerca de 30 dias, né? E isso foi assim, para nós foi uma experiência um pouco aterrorizante, porque nós temos em Macaíba 60 comunidades e a gente sai todos os dias, todas as noites, para celebrar, para exercer o ministério, né? E ficamos de mãos atadas. Então foi uma experiência, assim, logo de entrada foi muito ruim, né? Mas que deixou um aprendizado também para nós, né? Então aquela história de lavar, de passar, de cozinhar, realmente, literalmente aconteceu. É, né? verdade. Sem contar que não podíamos receber visita, porque também os outros, né, estavam na mesma situação que nós. Então eram ruas um pouco desertas de Macaíba, comércio fechado, a igreja com as portas, né, fechadas, mas corações abertos e a igreja doméstica funcionando mesmo a todo vapor. E esse período, como o senhor me falou, né, que a gente foi convidado a estar em casa, a nossa casa ela se transformou numa igreja doméstica, né? Assim, a gente passou a conviver mais com a nossa família, né? A gente sabe que hoje a dinâmica do mundo é de muita correria, né? Cada um, às vezes, só se vê no final do dia ou no início, né? Assim, e esse período da pandemia realmente convidou as pessoas a estarem em casa, juntos, né? Como família. E eu acredito que foi um período para uma nova experiência da fé, né, padre? A gente viver a nossa fé em casa. Realmente, foi uma experiência, mas também, Luísa, teve o outro lado, né? Como as pessoas estão acostumadas a um dinamismo muito grande, essa ausência de casa, então muitas famílias até se incomodavam de estar tanto tempo dentro de casa, né? Padre dizia assim, padre, meu marido nunca esteve em casa tanto tempo quanto nesses últimos dias agora, né? Aí vem a falta de paciência, aí vem os estresses, aí vem... os defeitos e qualidades ficaram exacerbados, né? Vem a consciência, por exemplo, de muitos esposos de perceber o quanto uma dona de casa trabalha, porque muitos maridos também passaram a ajudar em casa, a dividir as tarefas, a acompanhar as tarefas dos seus filhos, né, que passaram a ser, quando começou tudo isso, a ser de forma remota, né, a receber atividade em casa, alguma coisa assim. Então, isso promoveu a igreja doméstica, mas também promoveu uma reflexão acerca dessa oração em família, dessa convivência familiar que tem que se estreitar a cada dia que se passa. Então, eu costumo dizer que não acredito que o ser humano vai ser melhor depois da pandemia, porque o ser humano ele tem suas deficiências clássicas, mas eu acredito que nós vamos tirar grandes ou pequenas ou médias lições a partir da pandemia. E uma dessas lições é justamente a reanimação da igreja doméstica, o que é muito importante, e o Papa Francisco tem falado muito na igreja doméstica. É verdade, e inclusive até pegar o gancho disso que o senhor falou, em termos de aprendizado, nós enquanto igreja, o que é que a gente trouxe, né? O que é que a gente aprendeu com todo esse período de isolamento, já que agora a gente vive uma outra realidade? Luísa, eu canto muito nas adorações, nos momentos, Tiago Brado diz, né? A vida é curta demais
para a gente gastar com besteira. E assim, eu aprendi uma coisa: se tem que visitar, visite, não deixe para amanhã. Se tem que fazer ação social, se tem que viver o amor fraterno ao próximo, que faça. Se tem que realizar alguma coisa que é para o bem seu e do outro, que faça. Não deixemos para amanhã, porque a pandemia pegou a todos nós de surpresa. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos de muita reflexão, mas essa pandemia realmente ela tem sido, porque não acabou, mas vai acabar em nome de Jesus. Mas o aprendizado que a gente tira, eu vejo muito a valorização da pessoa na sua totalidade, da pessoa de casa, do marido que valoriza a esposa, da esposa que reconhece as qualidades do seu marido, dos filhos que reconhecem a necessidade da confiança com os pais, de um aprendizado de casa, porque hoje a gente vê muito essa influência externa com os filhos, com as nossas crianças, com os nossos jovens, e um dos aprendizados maiores que eu tiro é a gente aprender a viver a vida enquanto há tempo. Isso não quer dizer que você tenha que viver desenfreadamente, não respeitando aquilo que é o bom senso, o equilíbrio, as situações favoráveis, como diz São Paulo: deixe de fazer o bem que quero e faço o mal que não quero. Então tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, usando a prudência, dá para a gente ver que esse aprendizado ele é de suma importância para a nossa caminhada, principalmente enquanto igreja, enquanto testemunha da vida cristã. É verdade. E até aproveitando esse período de isolamento, já entrando um pouco no que a gente vai abordar no segundo bloco, sobre o trabalho pastoral, a gente percebe que nesse período em que as pessoas não puderam ir ao templo, ir à igreja de forma física, elas puderam participar de forma virtual. E isso contou com o trabalho da Pastoral da Comunicação, Qual a opinião do senhor sobre a contribuição desse trabalho pastoral para o serviço da igreja? Olha, talvez isso tivesse acontecido de forma mais lenta, mais morosa em outras épocas. Nós fomos obrigados pelas circunstâncias a pensar numa PASCOM, não só em nível de assessoria arquidiocesana, que sempre teve, mas nas paróquias também. Então hoje a gente não concebe mais uma paróquia que não valoriza a sua pastoral da comunicação. Lá em Macaíba nós precisamos investirmos pesado na PASCOM, alguns reais a mais, para poder a gente levar uma imagem de qualidade, porque não era só a pessoa enferma que estava em casa que precisava ver a missa, de São Paulo, do Rio de Janeiro, as missas televisivas, mas nós podíamos levar tudo isso para a nossa comunidade. E foi aí que nós percebemos em Macaíba o quanto nós trabalhamos, porque a pandemia fechou os templos, mas nós abrimos os corações. Então a gente investiu na PASCOM em material humano e também em material para transmissão das celebrações, Então câmeras depois foram melhorando, computadores que vão se atualizando, equipamentos que são extremamente importantes para um serviço de boa qualidade. E hoje a nossa PASCOM de Macaíba, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de imagem muito interessante, mas foi preciso investir pesado, Não foi pouquinho que a gente investiu, não. A gente investiu com generosidade, porque a gente acredita na importância de uma pastoral da comunicação que, em comunhão com o seu padre, com toda a paróquia, faz um trabalho decente. Então, a gente viu a importância de tudo isso. E hoje, a gente não concebe mais não transmitir, porque mesmo com pandemia ou sem pandemia, sempre vai ter aquela pessoa que não está podendo vir à missa, que não está se locomovendo, mas que precisa da palavra de Deus, da comunhão espiritual, e depois da comunhão através do ministério Eucaristia que vai até aquela família. Outra coisa, Luísa, interessante foi o senso de corresponsabilidade. Então, famílias que participavam da missa faziam a sua coleta no ofertório e depois mandava deixar na igreja. Ou então, quando a gente ia à comunidade, depois teve família que juntou vários meses e quando a gente foi à comunidade, ela chegou com o envelope e entregou: padre, aqui estão as coletas das missas que nós não podemos ir à igreja. Então, isso é da gente se emocionar com um gesto desse, porque não era só a família que estava passando dificuldades, a igreja também tem suas contas, suas obrigações, seus boletos, que sempre vence no final do mês ou no começo,
Mas assim, foi o período em que o dízimo cresceu, a consciência de utilização dos aplicativos, ela se tornou mais presente nos fiéis, a devolução do dízimo, a questão do mês de maio feita online, com a presença das famílias através de fotografias, de pequenos vídeos. Então, a comunicação trabalhou muito e trabalha muito, viu? A pastoral da comunicação nossa trabalha muito, mas acima de tudo, tem um trabalho engrandecedor e satisfatório. Então a gente viu muito essa questão. A intenção de missa, não deixou de acontecer, mas é a missa que a gente tem. Então a gente quer colocar o nome do nosso parente falecido e mandava. Então nunca o Zap foi tão importante para trabalho. As redes sociais, elas ajudam e atrapalham. Depende de como a gente vai utilizar essa ferramenta que hoje é essencial para uma vida, com mais agilidade, para um trabalho assim com mais eficiência também. Então, esse gesto foi muito bonito. E assim, vale a pena investir na Pascom, tá certo? Vale a pena investir na pastoral da comunicação. Material para transmissão, mas também material humano de boa qualidade. Sem dúvida. Padre Assis, o senhor continua aqui com a gente na Rádio 91. Vamos ao rápido intervalo. E você que nos acompanha aqui pela Sintonia do Bem, vamos ao intervalo e já a gente está de volta com o segundo bloco do programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91, bom dia para você que está na Sintonia do Bem. Estamos de volta aqui com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 31 de julho de 2022. Hoje é o último dia do mês de julho. Estamos conversando com o Padre Assis Melo, ele que é chanceler da Cúria Metropolitana, também o pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba. Hoje estamos falando sobre o retorno às atividades presenciais, pastorais, na vida da igreja. E no primeiro bloco a gente fez um apanhado do período mais forte da pandemia, com o isolamento social, com as celebrações acontecendo de modo virtual. E aí, nesse segundo bloco, padre, a gente vive agora uma outra realidade, de retorno às atividades presenciais, às atividades pastorais, às celebrações, em sua totalidade. E aí, como é que o senhor percebe agora esse novo momento, que é diferente do que a gente viveu no início da pandemia? Luiz, isso é muito interessante, O retorno das atividades tem sido gradativamente. As dificuldades que a gente tem encontrado, principalmente com relação às pastorais, o movimento de pessoas mais maduras, Porque no começo da pandemia, a pandemia estava matando o idoso, O idoso mais indefeso, mais fraco na sua saúde. Só que depois da pandemia mandou um recado que todos nós estamos na sua mira. Então, sim, a dificuldade nossa foi essa. Quando a igreja começou a abrir para o retorno, que foi muito lentamente, até pelo medo que a gente ainda tinha, e realmente precisava ter esse medo de não contribuir para o aumento da pandemia, agindo de forma irresponsável, mas assim, a gente foi trazendo aos poucos, muitos, o SCC, o SEGME, a Legião de Maria, Texto dos Homens, as pastorais outras, a gente foi aos poucos retornando com o distanciamento, separadamente, os lugares iam, e a gente foi vivendo esse tempo assim com muita reflexão, com vontade, é claro, de ir no abraço da paz, pular no cangote do outro, dar aquele abraço, mas ainda é muito receoso. Então, na minha visão, foi um momento e ainda é desafiador. Por quê? Porque as atividades, elas são importantes para a caminhada da igreja. No momento que a gente ficou parado, é toda uma repaginação. Nós tínhamos encontros já todos montados, tudo encaminhado, assembleias pastorais que não aconteceram ou aconteceram de forma virtual e não tiveram sucesso porque não tem aquele calor humano, E a gente fica um tanto pensativo, reflexivo, porque a gente está acostumado a trabalhar essa questão pastoral assim, com mais intimidade com as pessoas, Todo mundo junto e misturado. Hoje, a gente já consegue visualizar a igreja já movimentada, Os salões da paróquia de Macaíba hoje já são mais tramitados, o pessoal tramitando, passando para ali, para colar, encontro disso, daquilo outro, mas realmente foi e ainda está sendo difícil, principalmente em algumas categorias pastorais, que a gente tem uma certa dificuldade pelo fato de ser mais eficiente se fosse totalmente presencial. Então,
a gente sentiu essa dificuldade e ainda sente, mas hoje a gente já tem essa possibilidade de ir aos poucos retornando com as atividades pastorais na igreja. E aí, quais seriam os desafios desse novo momento que a gente está vivendo? Trata-se, Luísa, de um reavivamento, né? Acho que a palavra é reavivar a fé, é reanimar a comunidade, né? É trazer à tona tudo que já se viveu e não se desestimular diante do que nós temos vivido. É fácil? Não. É impossível? Também não. É desafiador? Sim, porque você tem toda uma vida arrumada, montada e de uma hora para outra, em janeiro de 2020, a gente já viu resquício dessa pandemia, viu sinais da pandemia lá pela China, por alguma coisa. A gente não pensava que fosse chegar no Brasil assim com tanta velocidade e assim destruindo vidas. Avassaladora, né? Pois é. Então hoje os grandes desafios com certeza é a gente pegar o ritmo que a gente vinha, né? Eu vejo como uma grande dificuldade, não é só a paróquia de Macaíba, mas são todas as paróquias, todos os setores, eles estão de novo reanimando, ou recordando aquilo que estava vivendo para poder dar passos mais substanciais, o que não será uma coisa fácil, que não está sendo nada fácil. Ainda a gente com medo, pessoas receosas, a gente respeita, mas já tem muita coisa encaminhada, mas vivendo um dia após o outro e sempre muito desafiador. E por falar até nisso, o senhor percebe, digamos assim, um comodismo das pessoas, assim, que a gente passou 2 anos nessa, né, assim, de participar das celebrações em casa, reuniões virtuais, fazendo aquilo que era possível, né, dentro da realidade que a gente vivia, e agora a gente tem esse retorno, né, e a igreja realmente faz essa convocação. Ei, volte, né, assim, a dinâmica agora é outra. E aí o senhor percebe um comodismo por parte dos fiéis ainda, que estavam nessa dinâmica das celebrações em casa, agora para esse retorno presencial? Assim, eu escuto de algumas pessoas, principalmente o pessoal, a turma mais experiente, né, na casa dos 60 e pouco. Ai, padre, a imagem é tão boa na minha televisão que eu acabo ficando em casa. Mas a gente teve o cuidado na nossa paróquia em Macaíba de sempre trabalhar essa questão, né? Participar da missa através da televisão é aquela mesma situação de que a comunhão só será levada em casa se o fiel tiver impossibilidade de vir à igreja. Então, a gente foi trabalhando, Deus foi tão bom lá, pelo menos com a gente lá, que a gente foi tendo essa consciência e foi trabalhando. Antes da comunhão, em cada missa transmitida, a gente elaborou um texto e o comentarista sempre dizia aquele mesmo texto, né? De que é importante que você faça a comunhão espiritual, mesmo mandando a mensagem lá no Facebook, no Instagram da paróquia, dizendo, como eu queria estar na igreja, eu queria receber o corpo de Cristo. E algumas pessoas depois, né, perguntavam, padre, a gente queria comungar alguma coisa, a gente dava um jeito de encaminhar um ministro, que também tinham muitos de idade. Então, eu não vejo assim como comodismo hoje. Tem os acomodados, porque o ser humano é o ser humano mesmo, sim. Mas também tem as pessoas que não estão realmente vindo, porque realmente não podem. Mas algumas se acomodaram até pela falta de uma vivência de fé mais eficiente, mais verdadeira, né? Isso acontece, isso não é normal, nem deveria ser, mas infelizmente acontece. O que não é o pensamento da Pascom, né? A gente vai investir em qualidade de imagem para que as pessoas fiquem em casa. Não, eu acredito que a pandemia não é ficar em casa, né? Não é ficar em casa e crescer a economia, não é isso. Mas assim, é você ter prudência, é você saber que a pandemia não é brincadeira, mas você não pode também deixar a sua vida de qualquer jeito, né? Sim. Ir à igreja, receber a Eucaristia, participar da pastoral, isso é muito importante. Mas a gente viu realmente que se há algum comodismo, e tem com certeza, mas é por parte de alguém que não tem consciência do real valor da missa, né, presencial, da sua ida, da sua comunhão, e, é claro, da sua pertença a uma comunidade que é muito importante. E eu acho até que, assim, quando as atividades foram retornando, né, assim, as atividades de um modo geral da sociedade mesmo,
existia essa grande expectativa, né, também do retorno às celebrações, mesmo que naquela dinâmica, né, de agendamento, de ter o distanciamento. Então, tinha muito essa expectativa, né, das pessoas, porque realmente a gente sente a necessidade de estar lá no templo, né, não que a casa não fosse importante, que naquele momento era o que tinha, né, mas as pessoas têm essa necessidade também. Uma outra coisa que Macaíba, eu falo Macaíba pelo fato de estar lá, mas assim, da sua experiência que a gente via eu saía às vezes para deixar roupa para lavar, para fazer feira, eu pedia que alguém fizesse, então a gente pedia, alguém levava. Eu via muitas pessoas que passavam, elas ficavam rezando na porta da igreja fechada. Interessante. Isso dava um desespero, uma angústia no coração. As adorações do Santíssimo, que em Macaíba é muito concorrido, a igreja fica super lotada também de muitos jovens, e eu via na janela do Santíssimo, na porta central da igreja, pessoas idosas fazendo suas orações pela manhã cedinho, que eu caminhava dentro da igreja. Eu fazia, a minha academia passou a ser os bancos da igreja, né, de fazer exercício, o personal ia, eu tinha questão de saúde, e ele ia, e a gente fazia dentro da igreja, né, a corridinha dentro da igreja, os exercícios todos dentro da igreja. Foram muitas postagens que eu fiz e as pessoas rezando ali fora. Eu digo, meu Deus, é muita fé, por isso que eu acredito que a gente vai vencer essa pandemia, porque a nossa fé é muito maior do que um grão de mostarda, do que muitas outras sementes. Então, Verdade. Eu vi muito isso acontecer em Macaíba. E às vezes até quando a gente escutava alguém batendo na porta, e a gente dizia assim, deixa entrar ou não. Eu dizia, deixa e fica num cantinho. Então, sentava num cantinho e ali participava da Eucaristia ou da adoração. Pessoas muito necessitadas, precisando desse momento. Então, foi muito importante, e é muito importante a nossa presença enquanto comunidade, né? Então, se porventura alguém está acomodado ainda, então levante-se, meu irmão, se anime, né? Cristo conta com você, comigo, Cristo conta com a igreja, né? Isso é importante. Verdade, padre. O senhor continua aqui com a gente, vamos para mais um intervalo, e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, ainda tem o terceiro e último bloco do nosso programa Aprendendo com a Igreja. A gente volta já. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 31 de julho de 2022. Estamos hoje falando sobre o retorno às atividades presenciais, pastorais na vida da igreja, após todo o momento de isolamento social mais forte que a gente viveu com a pandemia do novo coronavírus. E para falar conosco sobre este assunto, a gente está recebendo hoje o padre Assis Melo, que é o chanceler da Cúria Metropolitana, também é o pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Macaíba. Padre, dando sequência ao que a gente falou no segundo bloco sobre esse retorno, né, esse novo momento que a gente vive com a pandemia, nesse terceiro bloco eu queria que a gente começasse falando sobre a juventude, que são pessoas justamente muito dinâmicas, e nesse período da pandemia também foi um público assim muito afetado, eu vejo, do ponto de vista emocional. A gente percebe que os jovens também sentiram os impactos, né, da pandemia. E aí, relacionado à igreja, como atraí-los e como manter os que já estão inseridos nessa dinâmica, né? E aí, tendo em vista justamente essas questões, né? Ansiedade, depressão, que também os jovens foram afetados com isso. Luísa, realmente a juventude tem sido um grande desafio, né? A gente já tinha alguns encontros, alguns grupos de jovens. Com a pandemia todo mundo ficou muito afastado. Assim, fazer uma reunião online uma vez, 2, 3, 2 meses, agora fazer 2 anos praticamente de encontros online é um pouco desanimador do ponto de vista da juventude, que tem toda uma dinâmica especial. Então, a questão dos jovens, a gente realmente sente muita dificuldade com isso, com relação a esse retorno, porque muitos jovens em 2019, 20 procurando trabalho, final de faculdade, conclusão de curso, etc e tal, e a pandemia fechou tudo. Então, muita ansiedade com a juventude, né? Muita ansiedade mesmo, muitos jovens deprimidos,
né? Por outro lado, avançou o perigo das redes sociais, porque ficou muito tempo nas redes sociais, né? Isso ajuda, mas também atrapalha, porque a gente acaba enveredando por outros caminhos que não são realmente uns caminhos bons, favoráveis ao encontro pessoal com Jesus. Então, a gente sentiu muita dificuldade. Retornamos, né? Mas aí o jovem também retornou com a tom de caixa, né? Com a procura de emprego, com as faculdades, com as aulas presenciais. Isso tem dificultado bastante. Recentemente, no nosso jornal, a convite da Diocese, né, a organização, tivemos um encontro dia 18 de junho na paróquia do Padre Aldo, lá em Santo Antônio do Potengi, sob a coordenação do setor Juventude da Diocese, né, nosso amigo Felipe e sua assessoria, justamente para dar uma reanimada na juventude. Os grupos de jovens estão voltando aos poucos, o SEG na nossa paróquia a tom de caixa, graças a Deus, trabalhando, encontros já aí à vista. Os jovens estão mais animados. Também uma coisa boa, muitos jovens engajando-se, né? Na gente lá tem jovem na pastoral do dízimo, pastoral da família. A catequese deu uma repaginada também com o sistema de catecumenato. Então, aos poucos, a gente vai percebendo a juventude tentando entrar para ficar. Mas não é uma coisa boa, é muito desafiador. Principalmente no mundo aberto que a gente tem, onde hoje a gente tem um leque de oportunidades, umas boas, outras não tão interessantes, mas é preciso que o jovem tenha uma cabeça arrumada justamente para enfrentar. E como mantê-los, né? Aí é o grande desafio, porque ainda um pouco de mãos atadas, né? A gente não pode se esticar tanto, né? Como eu dizia há pouco, a gente não pode montar no cangote do outro e dar um abraço da paz. É né? verdade. E a juventude gosta muito desse contato, dessa coisa boa. E eu sinto que tem muitos jovens ainda com a máscara, muitos jovens assustados. Esse retorno da pandemia, essa intensificação agora de maio, de março, abril, junho, a gente teve uma acelera de casos. Hoje está mais flexível, graças a Deus. Mas a juventude, ela foi muito afetada. E aí vem essa questão da ansiedade, até pelo fato de ter ficado muito tempo em casa, né? As mudanças de comportamento, isso vem sentindo pelos pais, eles vêm colocando e pedem ajuda, e conversa com meu filho, e a gente vai tentando ajudar de alguma forma. Até nós padres, pelo menos na nossa paróquia, a gente adotou o atendimento online, né? Fazia a chamada de vídeo, conversava, explicava. Às vezes as pessoas queriam uma orientação espiritual e até a confissão, né? Que a gente explicava que não podia ser via Zap, e as pessoas esperavam um pouco. Então, muitos jovens a gente teve que ir atendendo aos poucos assim, via celular, né? Via chamada de vídeo. Mas a gente percebe que é uma tarefa da pandemia, é uma tarefa muito árdua, dada que a juventude gosta muito dessa presença, desse calor humano, desse aconchego, mas já está voltando, graças a Deus. Agora, mantê-los, que aí a gente tem que realmente ter uma dinâmica muito boa para poder segurar essa juventude. Nós crismamos agora 12 e 13 de fevereiro, 477 jovens, né? Alguns já estavam engajados, outros procuraram engajamento na igreja. Tem muito essa identificação, né? Ai, padre, eu não me identifico com pastoral A, B, a gente apresenta outra, a gente sugere a criação de outras. Agora, com a pandemia, surgiu na nossa paróquia a necessidade, né, da pandemia, de ter alguém na porta para colocar o álcool, para passar a informação. E criou-se uma movimentação muito grande de uma pastoral da acolhida, inclusive com muitos jovens, né? Tem o idoso, tem a casa dos 50, mas tem muitos jovens engajados também nesse acolhimento. Então, é uma dinâmica que não para, né? É verdade. A juventude a gente não para e a gente precisa olhar com bons olhos e com carinho para essa categoria de pessoas que é tão importante quanto o idoso também, né? O idoso é uma grande força na igreja, mas a juventude precisa muito. É verdade. E para a igreja, eu acho também tem essa questão do desafio pelo fato de o jovem ter essa dinâmica própria, né? Ser mais, digamos, ágil, né? Nas coisas, pegar as coisas muito rápido. E a igreja também tem esse papel de, digamos, atraí-los e mantê-los diante do que eles vivem, né? Assim, de redes sociais, né? Ser a igreja precisa ser atrativa diante de tudo isso que a gente vive, né? Para eles também poderem se engajar.
Eu na pandemia, a necessidade de saúde, né, no caso a minha pessoa, os exercícios eu postava todos os dias, né? Sim. Acorda 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, para fazer exercício, não sei o quê. E eu escutava muita gente dizer, padre, o senhor me inspira a uma vida mais saudável. Eu disse, olha, não diga isso que eu acabo acreditando, né? Mas assim, hoje uma vida saudável não é só do corpo, Verdade. mas também da mente. Com E cada certeza. voltinha que eu dava lá, eu corria 20, 30 minutos, né, depois dos exercícios, e eu via muitos jovens, né, parabéns, para dizer, não é questão de parabéns não, é questão, vamos fazer, acorda cedo, dá trabalho, dá, mas a gente se acostuma porque a gente vai perceber que é uma coisa necessária. Então, eu vejo muito isso, né, e eu senti muito na pele essa questão, principalmente de a gente ser um sinal, uma referência para que aquelas pessoas também procurem fazer ou mesmo ou fazer melhor, né? Sim, sim. Tá na cabeça de cada um. Então, eu acho que o grande desafio ou a grande reflexão que a pandemia deixa é essa questão de você aproveitar bem a vida com sabedoria, com inteligência, mas você também não se esquecer do outro. Cada momento que a gente via nas mídias, são tantos mortos, né? São tantos casos, a gente sempre se colocava no canto do outro. Quando veio a falecer o padre Ailson, o padre Naldo, né, de Covid, o diácono Hélio Moreira, pessoas do nosso clero, e a gente refletia muito sobre isso, da dor que as famílias passam. E ainda tinha um agravante, Luísa, que era o fato de não se poder fazer uma despedida digna do seu ente querido. Então, sentiu-se muito isso, né? Muito isso, e hoje a gente procura tentar viver em cima desse lastro, né, que foi aterrorizante muito mais, mas que ainda preocupa porque acaba vindo outros vírus, outras coisas, outras preocupações, além daquilo que normalmente a gente já tem. Sem dúvida. E aí, padre, a gente já está se encaminhando aqui para o encerramento do programa. Eu queria que o senhor falasse especificamente, né, em Macaíba, o senhor está lá há bastante tempo, o que é que vem sendo feito para favorecer essa volta dos fiéis? E eu queria até complementar essa pergunta com a percepção sua, porque assim, nesse período da pandemia a gente percebeu que as pessoas elas buscaram se alimentar, alimentar a alma, né? E muitas pessoas buscaram o apoio na fé para poder se sustentar diante desse momento que a gente vive. E eu queria saber também se o senhor percebeu nesse retorno de pessoas novas, né, que, digamos, se converteram à nossa religião nesse período da pandemia, ou que se aprofundaram mais na fé nesse período e quiseram dar continuidade a isso agora nesse momento presencial. Luísa, uma coisa que eu escutei muito é assim, padre, eu não sou de frequentar a igreja, mas eu tenho acompanhado as missas, a adoração, eu tenho visto o senhor nos exercícios e eu queria dizer que realmente a gente está feliz em que a paróquia, a igreja católica esteja viva, mais do que nunca. Então, isso nos ajuda, Luísa, a perceber, por exemplo, quais deveriam ser as nossas ações, não só para atrair os fiéis de volta para a igreja, mas para mantê-los, né? Isso é importante. E uma outra coisa é justamente o cuidado para trazer o povo para a igreja, porque não é só inventar agora um oba-oba, alguma coisa. O povo não está precisando de oba-oba, o povo está precisando de viver a fé. E com a pandemia, a gente ficou como que em cárcere privado, né? Então a primeira coisa que abalou foi a fé, que a gente tinha fé que isso fosse passar. Quando foi em março começou, quando foi final de maio, eu escutava na mídia, olha, em setembro, Miguel Nicoleles dizia, em setembro vai ser o pico. Eu dizia, vai nada, isso tá brincando, isso Deus não vai deixar não. Em setembro de 2020 foi um pico grande da pandemia, né? E a gente se preocupou, a gente usou mais o álcool, a gente usou mais a máscara, a gente evitou sair, a gente evitou aglomeração, justamente pelo medo, né, de a gente estar no mesmo patamar de todo mundo, mas aí a gente se expor de certa forma. Acho que o ser humano passou a lavar as mãos muito mais, a fazer sua higiene, né, com muito mais frequência, se por medo uma hora, mas isso é válido, né? Isso é muito válido, tá certo? E uma outra situação que a gente vê
e até a sua pergunta, o favorecimento, né? O que a gente está favorecendo. Isso. Então, a gente não está correndo desenfreadamente, a gente está vendo isso aos poucos. Acho que todas as paróquias, aos poucos, está retomando suas atividades, né? Com muita alegria, mas com prudência, né? Com muita certeza de que o caminho é esse, mas agora com essa nova perspectiva de que nós precisamos fazer as coisas com mais cuidado, e não é pensando no pior, não é criando terrorismos, é vivendo a fé que foi abalada, mas uma fé inteligente, uma fé capaz de zelar, né, pela vida nossa, pelo outro, e zelar por tudo aquilo que vai favorecer essa minha proximidade com Deus e com os meus irmãos e irmãs. É fácil? Não. É difícil? Pode ser que sim. É desafiador? Com certeza. Mas não é impossível da gente voltar e a igreja fazer sua caminhada pastoral lindamente, como sempre fez, né, ao longo desses milhares de anos na história. Padre Assis, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. A gente já está encerrando, né, o nosso programa de hoje. E aí eu deixo aqui o espaço para o senhor transmitir a sua mensagem final. Inclusive o senhor agora, a partir de agosto, né, do dia 16, vai assumir uma nova missão pastoral. O senhor está deixando a paróquia de Macaíba e vai assumir agora a paróquia de Nossa Senhora da Candelária, lá no bairro de Candelária, aqui em Natal. E aí eu deixo esse espaço realmente para o senhor transmitir, se já quiser transmitir uma mensagem aos macaibenses e a quem mora no bairro de Candelária, também fique à vontade. Bom, Luísa, como mensagem de tudo que a gente refletiu, eu queria lembrar muito daquela música Tiago Brado, né? Ame mais, abrace mais quando puder, né? Visite mais. Não deixe para dizer aos seus pais, às pessoas que você ama, que você ama de verdade, à beira de um caixão, na doença incurável. Sim. Eu acho que todo dia a dia a gente dizer que ama a família da gente. Família é a maior riqueza que a gente tem. Então a mensagem para concluir essa parte de reflexão sobre tudo isso que a gente viu é essa. O amanhã pertence a Deus. Mas se a gente puder preparar o amanhã, não é viver, é Sim. preparar o amanhã, vivendo intensamente hoje, já valeu a pena. Aos paroquianos de Macaíba, né, são quase 13 anos na paróquia, um povo maravilhoso, acolhedor, um povo que sabe amar os seus padres, não é só a mim, não, são todos os sacerdotes que lá passaram, muito amados, muito bem tratados e muito conservados na amizade. Então, um povo que sabe fazer uma paróquia acontecer, né? Aos conselhos administrativo, pastoral, às comunidades, às coordenações, aos funcionários, eu deixo a minha gratidão, a palavra é gratidão, e vou carregá-los todos no meu coração com uma grande saudade. E aos paroquianos da Candelária, Nossa Senhora da Candelária, eu peço muito assim, também essa grande contribuição, né? O padre não faz nada sozinho, a comunidade com o padre é que faz a igreja andar. Então, estou tranquilo, é uma missão desafiadora, eu sou pároco, eu sou vigário, sou padre há 25 anos, faço agora 3 de setembro, e sempre fui do interior, 2 paróquias, né? Quase 13 em Ceramirim, agora quase 13 também em Macaíba. Mas aos paroquianos da Candelária, deixo também a minha expectativa, né? Eu sou fui dar palestra, uma vez eu fui participar de algumas assembleias, algumas situações, mas assim, muito na expectativa. Então, eu espero a gente poder trabalhar juntos, fazer um trabalho bom. Não sou super, né? Não sou top em nada, mas eu sou sacerdote para a igreja. E se a igreja precisa do exercício sacerdócio em lugar A, B ou C, nós, padres, deveremos estar lá para o serviço. O nosso sim na ordenação não é para uma área, para uma paróquia, é para a igreja na sua totalidade. E como sempre eu disse, o lema da minha ordenação, em tudo amar e servir. Então eu vou amar os paroquianos de Candelária, vou servir como servi em Macaíba, como servi em Ceramirim e como também sirvo hoje na chancelaria da Cúria, né, na Arquidiocese de Natal. Então, expectativas, tá certo? E muito obrigado a Macaíba, obrigado a Candelária, obrigado ao senhor arcebispo, né, que é quem comanda, que é quem determina tudo isso. E agora é rezar e correr para o abraço e trabalhar.
Com certeza. Padre Assis, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Aprendendo com a Igreja. Seja sempre bem-vindo. E a você que nos acompanhou aqui na Sintonia do Bem durante esta hora, muito obrigada pela audiência. Lembrando que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, temos mais uma edição do programa Aprendendo com a Igreja, sempre refletindo um tema da nossa vida cristã. E também, logo mais, agora às 11 horas, vem chegando a transmissão da Santa Missa diretamente da Catedral Metropolitana. Para você, um ótimo dia, fique com Deus e na Rádio 91.